Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui no programa Inova RS. Ele foi implementado lá no Rio Grande do Sul, né, entre 2020 e 2023. Isso. E a promessa era grande. Usar inovação para, assim, dar um gás no desenvolvimento do estado todo. A gente se baseou em relatórios, análises críticas que olharam bem de perto para essa iniciativa. Exato. Fontes bem importantes para a gente entender o que aconteceu. E o nosso objetivo aqui é justamente esse. Entender como aquelas ideias super importantes, sabe? Tipo, sistemas regionais de inovação, especialização inteligente, como é que isso funcionou na prática? Uhum. O que realmente saiu do papel? Principalmente pensando, né, nas desigualdades que a gente sabe que existem lá no Estado e na questão da inclusão social. Como ficou isso? Pois é. Porque é curioso, né? O Rio Grande do Sul, muitas vezes, ele é vendido como um super polo de inovação. Porto Alegre direto é chamada de cidade inteligente. Sim, tem essa fama. Mas aí você olha os números, tem dados da FAPERGS de 2023 que mostram, olha só, 75% do investimento em inovação concentrado ali no eixo Porto Alegre-Caxias. 75% é muita coisa. É uma concentração absurda. Deixa uma parte enorme do estado meio de fora, né? Então vamos tentar entender essa contradição aparente. Vamos sim. E para a gente entender bem o Inova RS, acho que vale a pena a gente passar rapidinho pelos conceitos que inspiraram o programa, né? Boa. Primeiro, tem os chamados Sistemas Regionais de Inovação, os SRI. A ideia principal, como um pesquisador, o Garcia, apontou em 2024, é que essa proximidade física, sabe? A colaboração entre universidade, empresa, governo, isso tudo junto pode gerar inovação. Certo, a proximidade ajuda. Exato. Mas aí tem um risco, que o Boschman já alertava lá em 2019. É o chamado lock-in regional. Lock-in, o que seria isso? É tipo quando uma região fica tão presa, tão dependente das suas indústrias ou dos atores que sempre mandaram ali, que ela não consegue mais se reinventar, sabe? Diversificar. Fica meio que parada no tempo. Presa ao passado, entendi. Isso. Aí depois tem os ecossistemas regionais de inovação, o ZERI. O Tubin, em 2023, descreve como redes mais complexas. Tem vários atores, eles podem ter interesses em comum, claro, mas também podem ter conflitos. Conflitos também. Sim, e a sacada interessante é que até esses conflitos, se forem bem gerenciados, podem acabar estimulando a inovação. É um processo mais dinâmico. Que curioso. Só que tem um ponto fundamental que Marco e Kuhn já falavam em 2015. Se você deixa de fora atores sociais importantes tipo ONGs, cooperativas, sabe? O ecossistema todo perde força, perde legitimidade. Faz todo sentido. Precisa de todo mundo participando. Exatamente. E por último, a tal da especialização inteligente. Essa é uma estratégia que a União Europeia usa bastante. Ah, sim, já ouvi falar. A lógica é o seguinte: em vez de tentar fazer de tudo um pouco, cada região deveria olhar para si, identificar seus pontos fortes, suas vocações mesmo, sabe? Aquilo que ela tem de único. E aí concentrar os investimentos ali, mas, e isso é chave, envolvendo a comunidade local nesse processo todo. Entendi. Focar no que cada lugar faz de melhor com a participação local. Isso. E aí a gente já volta para o contraste que você mencionou lá no início, né? Porto Alegre com essa fama toda de Smart City. Pois é. Mas as fontes que a gente leu indicam que falta estudo sobre como essa transformação digital realmente se espalha pelo estado para além da capital. Fica muito concentrado ali. Certo, então, o Inova RS foi montado em cima dessas ideias todas. Teve eventos, teve articulação, mapeamento e definiram 3 eixos principais até 2023. Conectar, transformar e incluir. O discurso era bonito. Descentralizar, levar inovação para o interior. Uhum. Vamos ver então como foi na prática. Começando pelo eixo conectar. A ideia era levar a internet para mais gente, né? Especialmente no campo. Exatamente. A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, a SICT, lançou editais para isso. Teve um projeto chamado RS Conectado, em 2022, que prometia levar a banda larga para 100 municípios. 100 municípios, parece bom. E aí? Então, o problema, segundo os lados da própria SICT de 2023, é que a maior parte dessa expansão, uns 60%, continua ali, no eixo Porto Alegre-Caxias. De novo a concentração. Pois é.
Regiões mais isoladas, tipo a Campanha Gaúcha, continuaram com pouca conexão. E tem mais um dado interessante. Criaram os telecentros em áreas rurais, né? Sim. A taxa de uso foi baixíssima, coisa de 20% de ocupação em média. Só 20%. Nossa, mas por que tão baixo assim? O pessoal não quis usar? As análises sugerem que o foco foi muito na infraestrutura física, sabe? Nos cabos, nas antenas. Ah, na tecnologia em si. Isso! E faltou investir no que um autor, o Harding Journey, chama de conectividade social. Ou seja, faltou ensinar as pessoas a usar as ferramentas, faltou criar conteúdo que fosse relevante para elas ali, integrar a tecnologia no dia a dia mesmo. Entendi. Não basta colocar o poste, tem que ensinar a usar a luz. Exatamente. O resultado é o que as análises chamam de fetiche tecnológico. A infraestrutura está lá, bonita, mas não gera a transformação que se esperava. Fica lá, subutilizada. Que desperdício, de certa forma. Um investimento que não empoderou as pessoas de verdade. É, a crítica vai por aí. E o eixo transformar. Esse era para focar nos setores estratégicos, né? Agrotecnologia, energia renovável, bem na linha da especialização inteligente. Teve aquele edital RS Energia Plus de 2021 com 30 milhões de reais para transição energética. Para onde foi esse dinheiro? Olha, aqui a gente tem outro ponto bem crítico. Os dados da FAPERGS de 2023 mostram que mais ou menos 70% desse dinheiro, do RS Energia Plus, foram para empresas grandes, aquelas já bem estabelecidas do mercado, sabe? 70% para quem já é grande. E as startups? As pequenas? Pois é. As startups que a gente imagina que seriam o motor da inovação mais disruptiva, né? Elas receberam só uns 15%. Espera aí. 15% para startups e 70% para os gigantes. Mas isso não vai totalmente contra a ideia da especialização inteligente, que era para diversificar, apoiar novas ideias regionais? Exatamente, essa é a grande crítica. Essa concentração de recursos nos atores que já dominam o mercado acaba reforçando aquele tal lock-in que a gente falou antes, o tecnológico e o institucional. Ah, o lock-in de novo. Sim, ou seja, em vez de abrir espaço para novas tecnologias, novos modelos de negócio que poderiam surgir das vocações de cada região, o programa, na prática, acabou fortalecendo quem já estava por cima. Perpetuou as estruturas que já existiam. Entendi. É o segundo paradoxo que a Fonte 1 aponta, a teoria bonita da especialização inteligente versus a prática que prende a região no mesmo lugar. Faz sentido. Uma distância grande entre o discurso e a prática. E o terceiro eixo, o incluir. O objetivo ali era capacitar comunidades mais carentes em tecnologia. Teve o programa RS Digital em 2023. Qual foi o resultado disso? Deu certo? Olha, os números que aparecem nos relatórios internos da CICECT, que a Fonte 1 cita, são bem modestos. Indicam que só uns 5% dos participantes conseguiram um emprego na área depois de fazer a capacitação. 5%? Só isso? É muito pouco. O que deu errado aí? A análise aponta que a abordagem foi muito focada na capacitação técnica do indivíduo, sabe? Ensinar a usar o computador, programar. Ah, E faltou pensar num processo mais amplo de empoderamento coletivo. Faltou, por exemplo, construir parcerias com organizações que já estão lá na comunidade, que já trabalham com essas pessoas, cooperativas, associações de bairro, movimentos sociais. A Fonte 1 até cita o MST como exemplo de ator que ficou de fora. ONGs também. entendi. Faltou conectar com quem já faz um trabalho social na base. Exato. Como argumento Tubin, sem essas parcerias, o potencial de transformação fica muito limitado. No fundo, a crítica que aparece é que a tal inovação social acabou virando uma espécie de empreendedorismo de pobreza. Empreendedorismo de pobreza, como assim? Tipo, treinar as pessoas só para elas se encaixarem no mercado do jeito que ele já é e não para ajudá-las a transformar a sua própria realidade delas ou o próprio mercado. Entende? É o terceiro paradoxo da Fonte 1. A inclusão ficou mais no discurso do que na prática efetiva. Pesado isso. E essa exclusão de atores sociais importantes, como você mencionou, me leva para outra questão. A governança do Inova RS. Quem é que estava na mesa tomando as decisões, afinal? Uhum. A teoria fala muito da hélice tríplice, né? Academia, governo, indústria. O Inova RS até dizia que queria buscar a hélice quádrupla, ou seja, incluir a sociedade civil.
Como é que foi isso no mundo real entre 2020 e 2023? Pois é, os dados que a Fonte 1 compilou para esse período mostram um cenário bem diferente dessa hélice quádrupla idealizada. Ah, é? Como assim? Olha só, na academia, UFRGS e PUPR dominaram, participaram de 80% dos projetos. Na indústria, as grandes empresas levaram 60% dos recursos, enquanto as microempresas ficaram só com 10%. 10% para as micro? Nossa. No governo, a decisão ficou muito centralizada na SICT, lá na capital, com pouquíssima participação dos municípios menores, de fora do eixo principal. E a sociedade civil, E a sociedade civil. a tal quarta hélice? Então, as análises mais críticas apontam que só uns 5% dos projetos que receberam dinheiro incluíram parceiros como ONGs ou cooperativas. Só 5%? Embora talvez os dados brutos da SICT pudessem indicar um número um pouco maior, tipo 12%, a análise mais a fundo mostra que a participação efetiva mesmo foi bem baixa, na casa dos 5%. Então, na prática, o que funcionou foi a velha hélice tríplice mesmo. E ainda por cima, bem concentrada nesses atores principais. Sim, e as fontes chegam a descrever quase como um cartel institucional. Essa dinâmica não só deixou de fora atores sociais que seriam essenciais, mas também acabou, reforçando as desigualdades geográficas que já existiam. Entendi. E a ausência de uma hélice quádrupla real, como Marcula e Kuhn e outros autores alertam, enfraquece a capacidade do ecossistema de inovação, de se adaptar, de responder aos desafios e até de ser visto como legítimo pela sociedade. Sem a participação da sociedade civil, a inovação acaba virando um jogo só para os grandes, empresas e universidades centrais. E essa concentração toda, imagino, se reflete diretamente na geografia do dinheiro. Você já falou dos 75% no eixo Porto Alegre-Caxias, mas e o resto do estado? Como ficou na divisão dos recursos do Inova-RS? Os números da FAPERGS para esse período, 2020 e 2023, que a Fonte 1 detalha, são bem claros e, um pouco chocantes. A região metropolitana de Porto Alegre ficou com 65% dos recursos. 65%. 65%. A Serra Gaúcha, ali com Caxias, ficou com 20%. E aí, as regiões da Fronteira Oeste e da Campanha, que têm um potencial enorme em áreas como agroecologia, por exemplo, receberam só 8% e 7%, respectivamente. 7% para a campanha, 80% na Fronteira Oeste. Isso. Isso é quase nada perto dos 65% da região da capital? Exatamente. Isso parece ir totalmente contra a ideia da especialização inteligente, que era justamente para valorizar os potenciais únicos de cada região, não é? Buscar as vocações locais? É uma contradição gritante. Em vez de usar a estratégia para, diversificar, fortalecer essas vocações regionais, como esse potencial da agroecologia na campanha, que recebeu esses míseros 7%, o programa acabou fazendo o quê? Concentrando ainda mais o dinheiro onde ele já estava. O famoso chover no molhado. Exato. É o que o Oronoves e outros chamaram de erro europeu, priorizar quem já está na frente. Isso reforça o que o Bostman chama de path dependence, a dependência da trajetória. Path dependence. É a tendência das políticas de continuarem seguindo os mesmos caminhos de sempre, perpetuando a desigualdade histórica em vez de tentar quebrar esse ciclo. É o primeiro paradoxo lá da Fonte 1 acontecendo na prática. Entendi perfeitamente. E tem um detalhe curioso que a Fonte 2 mostra. Apesar da economia do mar estar listada como uma área estratégica lá no papel, Sim. não teve nenhum edital específico para ela nesse período. Mais um sinal dessa distância entre o que se planeja e o que realmente acontece. É realmente. E tem outro ponto que as fontes destacam como uma ausência bem notável, a questão do clima. Parece que mudanças climáticas não foi um eixo central, nem mesmo um critério muito claro nos editais do Inova-RS entre 2020 e 2023. Isso procede? É preocupante, né? Procede, sim. E é muito preocupante. Mesmo quando a gente olha os projetos de energia renovável, por exemplo, parece que eles foram avaliados muito mais pela eficiência econômica do que pelo potencial real de reduzir a emissão de gases ou de promover adaptação às mudanças climáticas. Sério? Foco só na economia.
As análises interpretam isso como um reflexo de uma visão muito tecnocrática da inovação, sabe? Meio desconectada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, e da urgência que a crise climática impõe hoje. E isso também vai contra a própria ideia da especialização inteligente como se pratica lá fora, imagino. Sim, na Europa, por exemplo, a sustentabilidade e o clima são cada vez mais eixos que cortam tudo, transversais. A Yankova aponta isso. A Fonte 1 até menciona que a União Europeia destina uma parte importante do orçamento para ações climáticas. No Inova RS desse período, essa preocupação não estava clara nos objetivos, nas métricas, ficou faltando. Mas você acha que isso mudou depois? Ou ficou assim? Olha, é importante registrar que sim, parece que houve um movimento depois. A Fonte 2 menciona que teve uma conferência estadual de ciência, tecnologia e inovação em abril de 2024, ou seja, depois desse período que a gente está analisando mais a fundo. Certo. E nessa conferência, a questão climática foi sim colocada como central. Então, assim, pode ser que tenha havido uma correção de rumo depois de 2023. Mas durante o período que é o foco da nossa análise aqui, 2020 e 2023, essa lacuna climática foi bem real. Entendido. Então, se a gente fosse amarrar as pontas, resumir os principais, os paradoxos que essas fontes encontraram no Inova-RS nesse período de 2020 a 2023, quais seriam eles? A Fonte 1 destaca três grandes paradoxos, bem claros. Primeiro, a teoria dos sistemas regionais de inovação fala em proximidade, em colaboração local, mas a prática foi de extrema centralização dos recursos lá em Porto Alegre e Caxias. O paradoxo da geografia. Exato. Segundo, a teoria da especialização inteligente busca diversificar, apoiar as vocações de cada região. Mas a prática levou ao lock-in, ou seja, favoreceu os mesmos setores e as mesmas empresas de sempre, prendendo a região. O paradoxo da concentração. Isso. E terceiro, o discurso era todo de inovação social, de incluir as pessoas, mas a prática se resumiu a uma capacitação individual meio solta, desarticulada, com baixo impacto real e sem gerar empoderamento coletivo de verdade. O paradoxo da inclusão que não incluiu tanto assim. Perfeito, são esses três. E é importante a gente reconhecer também que essas análises, por mais críticas de detalhadas que sejam, também têm suas limitações, né? Com certeza. As próprias fontes apontam isso. Elas dependem muito de documentos oficiais. E a gente sabe que documentos oficiais, às vezes, omitem algumas falhas, né? Uhum. Falta também dado público sobre os projetos que foram recusados, por exemplo. Por que foram recusados? E sobre o impacto de mais longo prazo daqueles que foram aprovados, que aconteceu depois. Verdade. E também sentimos falta de dados mais detalhados, sabe? Desagregados por gênero, por raça, por classe social. Isso ajudaria a gente a entender melhor quem realmente se beneficiou ou ficou de fora. E tem, claro, o desafio enorme que é tentar adaptar um modelo europeu pensado para orçamentos muito maiores para a realidade financeira bem mais apertada do Rio Grande do Sul. Pontos importantes. Limitações a considerar. Então, assim, a conclusão principal que a gente tira dessas análises todas é que o Inova-RS, apesar de ter uma base teórica super moderna, Ambiciosa. sim, no papel era muito bom. Uhum. Na sua execução, ali entre 2020 e 2023, ele acabou não só reproduzindo as desigualdades históricas do Estado, mas talvez até aprofundando algumas delas. É uma conclusão dura, mas é o que os dados e as análises sugerem. Isso ficou claro na concentração brutal de dinheiro na região metropolitana, no favorecimento dos grandes atores que já eram fortes, na exclusão da sociedade civil tanto do processo quanto dos resultados, e nessa ausência notável de uma visão climática mais forte naquele período. Tem uma frase da Fonte 1 que resume bem essa crítica, né? Diz que o Inova-RS teria operado mais como um sistema de inovação voltado para as elites, não pelas regiões. É bem forte. É uma crítica muito contundente, sim. Mas as fontes não ficam só no diagnóstico, que é bom. Elas também apontam alguns caminhos, algumas sugestões para o futuro. A Fonte 1, por exemplo, traz recomendações bem importantes. Ah, legal. O que ela sugere? Uma das principais é caminhar para uma governança quádrupla hélice, de verdade, para valer. E como seria isso? Significaria, por exemplo, criar editais específicos para ONGs, para cooperativas, para movimentos sociais poderem participar com seus projetos
e ter conselhos regionais com poder de decisão de verdade e com participação igualitária da sociedade civil. Dá voz e poder para quem ficou de fora. Exatamente. Outra sugestão forte é adotar uma especialização inteligente climática. Climática. O que quer dizer? Quer dizer vincular uma parte importante do dinheiro, a fonte até sugere uns 30%, a metas claras de combate às mudanças climáticas, tanto mitigação quanto adaptação. Fala-se até em incorporar uma quinta hélice focada em eco-inovação e criar novos índices para medir se a gente está avançando mesmo em sustentabilidade e em tornar o território mais inteligente de forma equilibrada. Interessante. Indicadores novos para medir o que importa. Isso. E, claro, uma recomendação fundamental: transparência radical. Todos os dados sobre os projetos aprovados, reprovados, por quê, com que critérios, quais os resultados, tudo aberto ao público. Talvez até com uma plataforma para auditoria cidadã, onde qualquer um pudesse fiscalizar. Transparência total. Fundamental. E, por fim, uma descentralização efetiva. Tirar o poder e o dinheiro só da capital e da CICICT, talvez criando fundos regionais que tivessem autonomia para decidir onde investir de acordo com a realidade de cada lugar. São propostas bem estruturantes, que apontou para uma necessidade de repensar o modelo todo, né? Sem dúvida. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final que foi inspirada numa citação do Milton Santos, que aparece lá na fonte 1. O Rio Grande do Sul, e talvez outras regiões do Brasil ou do mundo em situações parecidas, parece que está numa encruzilhada. De um lado, pode continuar com esse modelo de inovação que, mesmo usando conceitos avançados na teoria, na hora do vamos ver, se mostra centralizador, excludente e meio alheio à crise climática que está aí. É um caminho. Ou, do outro lado, pode buscar um jeito de inovar que seja radicalmente mais democrático, mais inclusivo e mais conectado com os desafios urgentes do nosso tempo. A questão que fica martelando é: como é que a gente garante que todo esse esforço para tornar os territórios mais inteligentes, mais inovadores, realmente sirva para ampliar as oportunidades para todo mundo, para enfrentar de verdade problemas como a desigualdade brutal e o aquecimento global? É a pergunta de 1 milhão, né? Pois é, como evitar que isso acabe só concentrando mais poder e mais dinheiro na mão de poucos? E, usando as